Essa apresentação aqui, ela fala então de uma pesquisa interdepartamental, envolve vários institutos de vários estados, então envolve de Minas Gerais, de São Paulo, inclusive de outros países também. Então a gente tem pessoas que estão trabalhando nesse projeto aqui, que são do departamento da Universidade de Antropologia na França, uma faculdade de arquitetura na Itália, então é uma pesquisa grande, tá? Inclusive a gente já teve a participação de colegas de vocês aí da Uniub, principalmente na etapa final que eu vou mostrar aqui para vocês, na parte de escaneamento 3D, testes de escaneamento 3D para uso em ambiente didático, né? Então para usar em aulas de arquitetura, a gente vem desenvolvendo testes com um scanner de mão, de baixo custo. Alguns vestígios de projeto de arquitetura, tá? De desenho e projeto de arquitetura. Então, na Igreja do Carmo, em Ouro Preto, né, que é essa igreja que fica ali perto da Praça Tiradentes, a gente tem um desenho em grande escala na parede, e esse desenho, feito à mão, durante algumas reuniões da Irmandade, estão definindo como vão ser feitos, como vão ser fabricados em madeira alguns retábulos na nave da igreja, no corpo da igreja, tá? Então, assim como tem esse desenho, essa pesquisa vai juntar vários outros desenhos, tá? Eu vou falando deles aos poucos. Dessa Igreja do Carmo em especial, além de ter esse desenho na parede, nós também encontramos alguns documentos antigos, os documentos históricos. E esses documentos são da época da construção da igreja, e eles estão falando exatamente o que está sendo feito, quem está sendo contratado, para qual tipo de função, quem foi contratado para fazer o desenho, quem foi contratado para fazer o retábulo. Então a gente usou esses documentos para conseguir interpretar, para conseguir entender as etapas de construção da igreja e tentar identificar em que momento que esse desenho tinha sido feito na parede. Então a pesquisa desse objeto especial começa a partir dessas coisas. Então desenho na parede e tem alguns documentos. Tem um pesquisador do IFAM, lá no começo do século passado, 1926 e 32, mais ou menos, ele começa a trabalhar com umas pesquisas em Ouro Preto, que em 1942 vão culminar num trabalho que chama História da Construção da Igreja do Carmo de Ouro Preto. E aí nesse livro ele fala da descoberta desse desenho na parede. Eles estavam fazendo um restauro dessa igreja e eles encontram esse desenho na parede. Então tem um livro, em 1942, que vai falar, né, do primeiro momento em que esse desenho aqui foi redescoberto. Tá? Bom, juntando, né, essas informações preliminares, foram feitas várias pesquisas, indo no próprio local, né, retirando, fotografando, documentando esse desenho da parede, lendo os documentos originais, os textos. Então, acho que é uma coisa assim, legal de mostrar, né, um processo de trabalho que foi gerando uma série de desenhos, fotografias, uma linha do tempo. Então, toda uma maneira, né, foi sendo necessário, né, estabelecer toda uma maneira de lidar com essas informações para dar conta de entender quando aquele desenho tinha sido feito, para qual finalidade, reconstruir aquela história, né? Uma coisa meio como se fosse um trabalho de investigação, um trabalho de reconstrução, né, desse fato, como se fosse realmente um trabalho de uma investigação, né? Coletando as provas, né, ou coletando aí partes da história que eram possíveis de encontrar, né? Então aqui tem meio que um processo de trabalho, que depois a gente deve falar, que é uma tentativa de tornar visível
esse monte de pedacinho de informação, né, tentar colocar visível aos olhos e construir uma espécie de um diagrama. E esse diagrama foi permitindo construir costuras, e essas costuras, né, essa organização que foi proposta aqui, ela, por exemplo, permitiu pensar numa forma de publicação disso, olha, em capítulos, numa etapa, né, uma subsequente. Então, esses pequenos recortes, né, de textos antigos, livros publicados, o próprio objeto sendo analisado, né, isso tudo, né, foi tentado ser convertido, ser sistematizado a partir de um grande diagrama, né? Então aqui vocês têm uma tabela, aqui, uma linha do tempo, gráficos de avaliação, croquis, fotografias, plantas, né? Então, só para vocês entenderem uma espécie de uma síntese, né? Bom, essa pesquisa, né, além de trabalhar lá com os documentos históricos e com essas análises do desenho, ela vai sendo produzida a partir de tabelas, que vão uma maneira de tentar racionalizar informações que estão dispostas de uma maneira muito perdida, né? Imagina, você está lendo um documento que fala de alguma coisa que aconteceu em 1827. E aí, logo no parágrafo seguinte, o autor vai e fala de alguma coisa que teria acontecido lá em 1751. Sei lá, ele está falando dos pedreiros que foram contratados. E aí ele não está muito preocupado se alguém está tentando construir aquilo cronologicamente. Ele está preocupado em falar dos pedreiros. Aí ele fala, o pedreiro tal fez um ajuste numa parede que tinha sido feita pelo outro pedreiro lá em 1751, 70 anos antes. Então, assim, ele vai contando uma coisa a partir do que era importante para ele contar. Então, o que nós fizemos também? A gente foi destrinchando esses documentos e convertendo em imagens, em tabelas, em elementos que permitissem a gente visualmente analisar as informações, né, e permitisse a gente tirar conclusões mais objetivas, né, do tipo, quantos anos demorou para se fazer determinado trecho da igreja, né, informações que a gente não tinha de maneira muito clara, tá? Então, tudo que foi possível encontrar de documentos foi sendo tabulado, criando esses tipos de tabelas. Isso aqui foi feito no Excel mesmo, tá? Então, vocês estão vendo? Colagens feitas na parede, a partir de análises que foram retiradas de fotografias feitas lá no corpo da igreja, de textos que foram transcritos por outros pesquisadores e que a gente precisou também revisitar, né? Então, estou mostrando para vocês o background, né, de como essa pesquisa foi feita. E aí, esse tipo de análise foi permitindo a gente criar peças gráficas sintéticas, como isso, por exemplo, que é uma linha do tempo, né, que mostra, aqui, nessa linha central, mostra a cronologia dos pontos importantes para a pesquisa, para a construção da Igreja do Carmo. E aí eu tenho lá, né, quando ela começa a ser construída, em 1756, e quando uma última informação relevante para esse período, aqui em 1897, é construído o forro da igreja. Em paralelo, foi construída aqui uma linha do tempo de uma capelinha que existia naquele lugar onde essa igreja foi feita. Então aparece aqui em cima um pouco da história dessa igrejinha, dessa capelinha. E aqui embaixo uma história mais ampla, que é uma história de Minas Gerais, né, falando de alguns fatos relevantes aí, cruzando então esses fatos relevantes da história de Minas Gerais, cruzando com a história da Igreja do Carmo, da fabricação, né, da construção da Igreja do Carmo. E aqui embaixo, uma outra cronologia dentro que vai mostrando quais momentos nós encontramos documentos que falavam da história daquele desenho na parede. Né? Então, se eu tenho aqui a história da construção da igreja, aqui eu tenho a história do que seria, né, a construção dos retábulos. E a partir da história da construção dos retábulos, em que momentos a gente encontrou informações relevantes sobre o desenho. E aí fica claro, em 1789, uma menção lá nos documentos,
falando que aquele desenho havia sido feito na parede do consistório durante uma mesa para se discutir detalhes e tal. Então, esse gráfico aqui ajuda a gente a fazer uma síntese de toda a história da igreja, com fatos relevantes em Minas Gerais, os elementos importantes para entender aquelas etapas do desenho, né, que estava lá na parede. Bom, aí, a partir desse tipo de análise, a gente também começou a construir diagramas que falam, então, das etapas de projeto, né? E aí a gente começou a tirar algumas conclusões, né? Então a gente tem aqui os mestres que participaram da construção da igreja, então Manuel Francisco Araújo, Antônio Francisco Lisboa, Aleijadinho, né? Justino Ferreira de Andrade. A gente sempre ouviu falar, né, que Ouro Preto tudo foi feito pelo Aleijadinho, né? Só que nessa igreja a gente já tem 3 mestres construtores, né? E aí aqui a gente consegue ver as informações, as passagens que a gente tem falando do desenho lá na parede. Em 1789, 1779 seriam, né, quando aquele desenho começou e teve, né, interferências, aí foi estudado, foi sendo elaborado aquele projeto para construir esses retábulos lá na igreja. E aí a gente começa a observar que 1779, Manuel Francisco Araújo, 1784. Aí a gente tem, o Aleijadinho começou a trabalhar lá só em 1807. Ou seja, esses desenhos já tinham sido feitos antes que Aleijadinho começasse a trabalhar. Então, Aleijadinho, quando vai fazer os retábulos da igreja, começa a trabalhar nos retábulos, o desenho, o projeto já estava feito. E hoje as pessoas ainda insistem, né, em afirmar que tudo é projeto do Aleijadinho, né? Enfim, a gente sabe que aquele desenho na parede hoje foi feito inicialmente por um mestre que nem está aqui nessa lista, que é o João Nepomuceno. E depois ele vai sofrer ajustes, né? O ajuste provavelmente pelo Manuel Francisco Araújo. E o Aleijadinho também vai acabar fazendo intervenções, mas enfim, o projeto inicial, né, é feito por esse João Nepomuceno. Bom, isso mostra pra gente que, para entender esse período histórico, só aquele desenho na parede, é importante a gente ter em mente que, na verdade, tinha um monte de gente envolvida. E as etapas de execução eram muito mais complexas do que o que a gente costuma falar daquele período. Então, dá uma olhada nisso aqui. No meio, a gente tem todas as etapas para um projeto ser consolidado. Começa aqui em cima, né? Desde a necessidade, né, a solicitação, até chegar lá, né, no fim que o cara fala, beleza, ficou ótimo, aceitei, tá incrível, né, e eles dão uma baixa, né. Olha a quantidade de pessoas envolvidas, ó. Então vai passar desde a Irmandade, tem casos que tem que ir para a Câmara Municipal, tem casos que o rei vai ter que, né, também dar o aval, tá? O governador vai para o Conselho Ultramarino, vai lá para Portugal, enfim, tem uma trama social muito complexa, tá? Eu vou dar uma pausa e vou abrir um pouquinho para saber como é que está aí, se vocês estão escutando bem, se a gente tem alguma dúvida. Bom, então, dando continuidade, né? Esses diagramas, então, como eu estava falando, eles foram construídos não só para ilustrar, mas eles revelam a própria maneira de pensar, tá? Então, o nosso raciocínio para esses diagramas que eu estou mostrando, vocês têm sempre que lembrar dessa parede aqui, ó, né? Dessa parede aqui. É como se fosse um croquis. É um processo de projeto, é um processo de construir uma história. Então, esses papéis colados, nem sempre eles estavam nessa mesma posição, né? Eles foram sendo alterados, como se fosse uma constelação de imagens, né? E aí eu vou alterando essas coisas até que chega num ponto que as coisas estão bem estruturadas, tá? Então, é como se fosse uma síntese de um croquis de algo que foi uma coisa que foi sendo construída, né, pensada, e ao mesmo tempo isso foi ajudando a revelar essa síntese, né, esse diagrama final. Bom, então essas análises foram sendo cruzadas depois com análises do próprio edifício.
Então, com visitas lá na igreja, medições, e aí uma interpretação da própria condição da estrutura, né, do edifício, e aí foi necessário entrar em partes da igreja, né, tipo no forro, dar uma olhada como é que funciona o sistema estrutural, interpretar a partir, né, de uma prospecção no edifício, olhando a estrutura, como é que funciona, para tentar entender a lógica, né, da construção, cruzando com os documentos que eu falei lá atrás, que iam contando, né, agora vamos contratar fulano para fazer o forro, né, foi contratado não sei quem para fazer o telhado, né. E aí essas informações, né, foram sendo cruzadas, olhando direto para a igreja, né, também. Então, todas aquelas informações visualmente dispostas, né, de textos, documentos históricos, a gente começou depois a contar aquela história vendo na própria arquitetura. E aí começaram a surgir algumas coisas curiosas, do tipo, o desenho que foi feito aqui na parede foi feito muito antes da construção do forro. Né? Então, olha só, o desenho na parede foi feito em 1789. E o forro só foi construído em 1798, 10 anos depois. Então, provavelmente, esse desenho foi feito, se construiu lá os retábulos, né, foi sendo construídos os retábulos. Esse risco ficou na parede durante muito tempo, provavelmente uns 10, 15 anos ficou aqui na parede, e eles resolveram fazer o forro. E aí, uma das conclusões que a gente percebeu, cruzando essas informações todas, é que provavelmente esse desenho continua além do forro, e que hoje a gente não consegue ver mais. Então, só para vocês entenderem, né, essas análises agora, quando elas começaram a ir para o objeto, a gente pegou o desenho da parede, digitalizado já aqui, olha, ele foi desenhado vetorialmente aqui, né, então programas tipo CAD, Illustrator, CorelDRAW, né, foram usados para desenhar em cima das fotos daquele desenho da parede. Nós usamos escaneamento 3D para fazer algumas análises visuais. Então, olha, isso aqui é um escaneamento 3D de uma parte lá do corpo da igreja, uma peça de madeira escaneada. Aqui ela desenhada. Na verdade, isso aqui é o desenho lá da parede, né, transcrito. E aí a gente começou a analisar visualmente o que está desenhado na parede, comparar o que está desenhado na parede com o que foi construído de fato. Então tem uma série de análises dessas, tá? Eu trouxe uma aqui só para vocês entenderem, né, o que está sendo feito, né, cruzando o que está desenhado na parede com aquilo que foi executado. E aí, essa pesquisa toda gerou um desenho, uma síntese, né, que fala, né, o desenho está aqui atrás, olha, em cinza, esse é o desenho que tem lá na parede, que fala de toda a história, tudo aquilo que está nessa linha do tempo, né, que está aqui colocado na planta, foi apresentado nessa síntese aqui, que é a interpretação de que acima do forro, provavelmente, tem coisas do desenho que não estão mais visíveis, porque o forro foi feito e essa parte de cima do desenho se perde. A gente imagina isso porque nos textos encontrados, eles falam de partes desse retábulo que são partes que estariam no alto. Eles reclamam lá dos anjos, que eles não estão com uma proporção muito boa, né? Então, se eles estão falando desses anjos da Cimália, provavelmente eles estão falando dessa parte superior que eles estavam vendo no desenho, né? Tá? Então, hoje o que a gente tem do desenho é essa parte aqui de baixo e a gente suspeita que ele, em algum momento, foi feito maior. Tá? Bom, esse tipo de visualização da informação, né? Então, mostrar quantas pessoas estão envolvidas no processo, mostrar quanto tempo isso demorou, né? Então, olha só, desde o primeiro altar de 1779 até o último que foi construído em 1827, né? Olha quanto tempo isso demorou. Então, essa visualização da informação coloca um pouco em xeque aquela imagem do arquiteto gênio, que trabalha sozinho e que tem uma iluminação divina, e aí ele é extremamente criativo e autônomo, né? Então esse processo todo mostra que tem uma participação coletiva muito maior,
né? Então, o processo de projeto participativo, por exemplo, né, que já tem algumas décadas, né, 2 ou 3 décadas aí está na moda, a gente fala disso, né, do projeto participativo, envolvendo a comunidade nas etapas de projeto. Isso já faz parte da história da arquitetura há muito, muito tempo. Tá? Breno, essa vetorização aqui, né, que está aqui, ela foi feita em cima de um bitmap. Só que não foi feita uma vetorização automática, tá? Na época desse desenho, né, dessa pesquisa em especial, nós fizemos vários testes de digitalização automática. Tá? E aí a gente encontrou uma questão muito importante, que era assim, as fotos revelavam manchas na parede, sombras da parede, porque a parede não é regular. E aí, na hora de fazer a vetorização automática, o software não tem capacidade de interpretar, deixa eu colocar na foto inicial lá da parede, né? Ó, tá vendo? O software não tem capacidade de interpretar se isso aqui é um trinco ou se isso é um desenho. Então, a vetorização automática ela só ajudou a gente a identificar, por exemplo, essas camadas. Eu não sei se aqui vai dar para vocês enxergarem bem, mas tem uma camada de desenho aqui que está feito com um material mais vermelho e tem uma parte aqui que está desenhada com um material tipo um grafite, né, mais preto. Então, a vetorização só ajudou a gente a setorizar melhor essas coisas, por padrão de cor. Então, a partir de padrão de cor, a gente conseguiu identificar algumas patologias, a partir da própria superfície, né? Então, assim, as variações de superfície vão gerando sombras, e aí, pela vetorização automática, a gente também conseguiu perceber algumas coisas. Mas, no fim das contas, nesse processo, a interpretação visual do desenho foi crucial. Então, a gente desenhou, no fim das contas, em cima, e gerou um desenho feito à mão, mas usando o software de desenho, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai comentar, né? Por exemplo, nesses escaneamentos, né, também. No fim das contas, nesse processo, o escaneamento ajudou na interpretação visual. Tá? Deixa eu ver aqui. Muito bem, então, isso dessa pesquisa em especial, né? Mas isso é uma coisa que está em pauta, tá? Bom, então o que está discutindo aqui um pouco é essa condição também do arquiteto, que é a construção que vem remontando na história há muito tempo, né? Do arquiteto genial. Essa figura do arquiteto gênio é uma estratégia de marketing, né? O Oscar Niemeyer mesmo soube usar isso muito bem. Então, se vendeu como um arquiteto genial, né, ou como arquiteto criativo, né, mas por trás do trabalho dele é um trabalho pesadíssimo, de várias maquetes, muitos croquis, muita gente envolvida. Ele nunca trabalhou sozinho, de fato, né, mas ele sempre foi um cara que soube administrar muito bem essa imagem, né, e ele vendeu essa ideia de um arquiteto gênio. Né. Ramos de Azevedo é outro cara também que, no aspecto, né, de marketing soube vender muito bem, mas ele tinha um escritório com 200 arquitetos, né, sei lá, 200 pessoas trabalhando para ele no escritório, né? Então, assim, é importante vocês entenderem que esse tipo de pesquisa também ajuda a gente a entender melhor a nossa própria prática de projeto, né? Então, esse desenho da igreja do Carmo, ele foi colocado dentro de uma estrutura de vários outros desenhos que foram encontrados na região de Minas Gerais. Então, está aqui, olha, o do Carmo está aqui embaixo. Aqui eu tenho do lado esquerdo as etapas de projeto que nós identificamos, algumas etapas com documentos e menções. Essas etapas foram tiradas daquela estrutura social. Então, essas etapas aqui são etapas que a gente encontrou recibos, documentos, cartas, documentos lá nas câmaras municipais, né? Então, esses documentos ajudaram a gente a entender uma sequência de projeto desde o início até a etapa final de aceitação. Tá? Então, a gente colocou aqui essas etapas e aqui são os remanescentes desses desenhos. Então, a gente tem croquis feito de etapas preliminares, a gente tem desenhos técnicos preliminares também.
Tá? Então aqui seria de um açougue, por exemplo, um açougue público. A gente tem desenho, esse aqui é muito famoso, esse desenho, é esse que eu estou trabalhando agora, que é o que a gente vai terminar essa apresentaçãozinha falando dele. Tá? Então olha só, vários desenhos técnicos de detalhe, alguns detalhes de coisas, né, internas, detalhes de uma espécie de um guarda-corpo que tem dentro da igreja, de fachada da igreja. Isso essencialmente de São João del Rei, Ouro Preto, essa região aí de Minas Gerais. Muito bem. Bom, tem mais, olha. Tem desenhos que foram feitos durante a obra. Então, na igreja de São Francisco, lá de Ouro Preto, a gente tem na parede um desenho enorme feito aqui, que a gente acha, né, que ele foi, a conclusão que tem hoje, o estudo que foi feito ali fala que ele é um desenho para a montagem das pedras da fachada de São Francisco. No chão do consistório da igreja de São Francisco também tem uns desenhos enormes no chão, que também provavelmente foram usados para fazer a montagem de retábulos e de peças maiores. Elas eram colocadas no chão e aí eles riscavam, e aí isso acabou deixando esses riscos no assoalho. Tá? E aí tem, né, também, lá da obra, do Carmo, né, que é aquele desenho que eu mostrei para vocês. E tem maquete, menção à maquete. Né? Então, maquetes que teriam sido feitas. Tá? Então, são esses documentos, todos juntos, que hoje fazem parte dessa pesquisa maior que eu estou compartilhando com vocês. Bom, vou passar rapidinho aqui dessa visualização da informação, né? Umas fichas que estão sendo montadas para falar de cada desenho. Né? Isso, com as aulas lá do Moretti, vocês devem também já estar acostumados a trabalhar com fichas, né, de catalogação, coisas do tipo. E o objeto que está sendo estudado hoje, né, em especial, é essa igreja, que é a igreja de São Francisco de Assis, na cidade de São João del Rei. Dessa igreja, em especial, nós temos esse desenho da fachada. Olha só o tipo de desenho que é, moçada. Então, a gente foi lá, fotografou o desenho, está redesenhando isso. Tá? Deixa eu fechar aqui. Tá? Então, a gente está redesenhando isso, estudando agora esse desenho. Dessa mesma igreja, então, São Francisco, lá de São João del Rei, nós encontramos um desenho da lateral da igreja, e depois a gente descobriu que esse desenho, na verdade, é uma cópia, que o original está lá na igreja, num quadrinho na parede, dá até dó. Então a gente tem, olha lá, esse é o desenho que tem lá na parede. E a gente descobriu, né, isso já está lá, tem guardado, bem preservado, tem os livros que contam desde o início da construção, né? Então tem lá esses documentos aqui que foram digitalizados pela Universidade lá de São João del Rei, Universidade Federal. Então essa igreja de São João del Rei, né, a São Francisco de Assis, hoje, por conta desses documentos, então, é o objeto que a gente está estudando com mais profundidade. E aí, nessa igreja, o que nós fizemos agora no ano passado? A gente digitalizou a igreja inteira. Tá? Então, para contrapor esses desenhos que nós temos, mais os documentos escritos, igual eu mostrei lá que foi feito na Igreja do Carmo, a gente está construindo um conjunto de informações, e essas informações vão gerar aí aquelas interpretações visuais, análises cronológicas, né, para a gente conseguir interpretar esse objeto arquitetônico, mas no viés do desenho, no viés do processo de projeto. Então, nessa pesquisa, a gente foi lá na igreja, foi pela primeira vez que a gente conseguiu uma autorização de colocar um drone dentro da igreja. O pessoal de casamento é louco para socar drone dentro de igreja, para filmar casamento e tal, e eles não autorizam, porque tem muitos riscos.
A gente conseguiu esvaziar a igreja alguns dias, com um fluxo de turismo altíssimo, que vocês conhecem essas regiões. A gente precisou criar um maior esquema de guerra lá para entrar na igreja, fazer essas digitalizações. A gente usou um drone, então, que fez um processo tipo o do Recap, que eu pedi para vocês abrirem o site. Não é usando o Recap, tá? Depois eu falo dos recursos que a gente usou. Então ele vai tirando fotografias do interior da igreja, e essas fotografias são usadas para gerar um modelo tridimensional. E a gente também usou um scanner 3D, que eu pedi para vocês entrarem no site da Faro, né? Então a gente trabalhou com esse scanner, ele parece uma câmera fotográfica, tá vendo? Olha, está num tripé aqui, tá o Matteo, que é o pesquisador lá da Universidade de Florença. Eles estavam aqui no Brasil e a gente usou os equipamentos deles, tá? Para fazer essa pesquisa, fazer esse levantamento. Então a gente usou esse scanner, depois eu falo melhor sobre o funcionamento dele. E essa pesquisa de campo começou a gerar para a gente esse tipo de informação. Isso aqui é um processamento intermediário, numa etapa preliminar, onde vocês podem ver aqui em volta é o percurso que o drone fez. Na verdade, esse não é do drone. Esse aqui é um percurso que uma das pesquisadoras, usando uma câmera fotográfica profissional, ela vinha no chão fazendo fotos. Tá? Então, cada marquinha dessa é um lugar que ela ficou parada. E aí, aqui não vai dar para vocês perceberem muito bem, mas cada bolinha dessa aqui, cada marquinha dessa, na verdade, é uma sequência de umas 10, 15 fotos. Que ela começa tirando foto da base da igreja e ela vai tirando foto até lá em cima. Aí ela caminha um pouquinho, tira foto da base da igreja até a parte superior da igreja. Então, cada marca dessa quer dizer que tem uma sequência inteira feita do chão até o teto. A gente fala que é o levantamento em solo, né? Então, ela no chão, caminhando ao redor da igreja, fez essa quantidade de fotos. Ó. E aqui é um processamento preliminar e já começa a aparecer a igreja digitalizada, né? Essa imagem aqui mostra o interior da igreja digitalizado, visto de fora, de propósito, tá? Então, assim, isso aqui foi feito com aquelas fotos do drone, por exemplo, mais o escaneamento 3D, mais as fotos da pesquisadora no chão, tá? E aí a gente vai gerando esse tipo de informação, ó. Tá? Então aqui a gente tem o interior da igreja visto de fora, sem as paredes de fora, né? Então é só a casca interna, tá? Para vocês entenderem um pouquinho do processo. Aí um outro resultado preliminar aqui ainda, isso já avançou pra caramba, tá? A gente já tem o telhado quase todo pronto, isso aqui já avançou muito. Tá? Então nessa imagem aqui, vocês conseguem ver já a igreja, né, o adro da igreja, um pouco do entorno, porque o laser scan ele consegue fazer uma medição de 70 a 100 metros de distância. Então, quando a gente põe o scanner aqui no chão, né, e escaneia, ele vai buscar informações lá adiante e volta com a informação. Isso tudo vai sendo armazenado. E aí, fazendo várias vezes isso, né, eu ponho o scanner aqui, escaneia essa área. Aí eu ponho o scanner aqui, escaneia essa outra área. E assim eu vou escaneando ao redor da igreja, por dentro da igreja. Então aqui é uma imagem preliminar, mas já dá para vocês terem uma noção, né, do que é esse tipo de documentação. Né? A gente escaneou a igreja inteira, cara, impressionante. Essa imagem, moçada, é uma imagem do scanner 3D. Parece uma fotografia, né? Mas o que a gente está vendo aqui, olha, dá para ver umas coisas meio fantasmagóricas aqui, né? Parece umas coisas mais fraquinhas, meio transparentes. É porque isso, na verdade, é uma nuvem de pontos. Tá? Então, assim, eu tenho, na verdade, isso aqui não é igual uma foto. Isso aqui o que eu tenho são pontinhos no espaço que o scanner registrou. Aí, como eu tenho milhares de pontinhos no espaço, eu tenho a sensação de conseguir enxergar o 3D. Aqui atrás, olha, que está em preto, é porque a gente fala que é sombra. É onde o laser do scan não conseguiu bater na parede. Ele parou aqui antes, no retábulo, então fez essa sombra lá atrás.
né? Se vocês quiserem fazer algum comentário, aí vocês podem fazer perguntas, tá? A qualquer momento. Bom, vou lá para frente da igreja, olha. Isso aqui também parece uma fotografia, mas na verdade é um modelo 3D. Tá? A gente girou aqui a visualização 3D num determinado ponto. E aí olha o que eu vou fazendo aqui só para vocês verem, ó. Tá vendo? Então é um monte de pontinhos. Pode falar. Dá uma travada aí, vocês não conseguem ver. Acontece. Essas imagens são muito pesadas, tá? Então às vezes elas demoram para carregar aí na apresentação de vocês. Eu vou tentar fazer devagar, mas vocês me avisem, tá? Se fica preto ou fica travado. A do interior vocês viram? Só confirma para mim, por favor. Tá. Do interior. Tá, essa daqui é um detalhe da fachada. Eu vou voltar na da fachada. Tá, o interior, então, vocês enxergaram. Até para mim aqui ele demora, tá? Para abrir. Eu estou vendo a fachada inteira agora, tá? Vocês me confirmem aí se demorar muito para abrir. Então, esse tipo de... Vou pôr um detalhe da fachada aqui, só para vocês verem. Né? São pontinhos no espaço, moçada. Na verdade, é uma infinidade de pontos que armazenam as coordenadas desse ponto, x, y, z, e a cor. E aí isso me dá essa ideia de um modelo tridimensional. Olha só. Esse outro levantamento aqui para frente, que eu vou mostrar, são alguns exemplos de documentos que a gente tira. Isso aqui foi feito no centro de São Paulo, na rua São Bento. Tá? Então, dá para perceber, embaixo aqui das árvores, as pessoas, parece que tem uma multidão de pessoas, né? Mas às vezes é a mesma pessoa que foi escaneada várias vezes, tá? Enquanto o scanner está sendo feito, ele pega às vezes uma pessoa passando e ele registra, igual uma fotografia de carro, por exemplo, que você enxerga o risco da fotografia, né? O scanner 3D também gera alguns ruídos assim, né? É inclusive até bonito para se experimentar enquanto uma linguagem, né? Tem muito pouca gente experimentando isso como linguagem. A gente tem usado muito como uma documentação técnica, né? Muito pragmático, assim. Mas tem um potencial de, igual a fotografia, né? De imagens bonitas, enfim, né? Potencial expressivo. Então, essa aqui é a nuvem de pontos. A gente fala com cor falsa. E aí a gente tem essa variação de cor aqui. Pode ser por conta da densidade, pode ser por conta do material que ele está identificando. Não é uma análise de temperatura, não, tá? Ele parou minha apresentação aqui, travou. Eu vou colocar para exibir ela de novo. Vou dar um tempinho para carregar. Esse tipo de documentação, por exemplo, né, esses escaneamentos e essas vistas, né, que eu posso gerar a partir do escaneamento, né, então essas... Opa, eu voltei aqui para aquela que é muito pesada. Então olha essa aqui, é uma fachada do solar da Marquesa, lá no centro de São Paulo, né? Ele já está com as cores do edifício mesmo, né? Já não é aquela falsa cor, mas ela é um escaneamento 3D e ela está posicionada aqui como se fosse uma fachada. Né? Ele deu um erro na apresentação de novo. Esse tipo de documentação ela vem sendo usada na indústria para fazer análises do funcionamento, levantamentos de um as-built, por exemplo, para prever, por exemplo, nesse caso da cúpula de Florença, né, da Santa Maria de Fiore, para tentar prever uma patologia ou uma deformação preocupante na estrutura. Na Itália, teve aquele terremoto, né, uns 2, 3 anos atrás, que quebrou derrubou um monte de obras, né. Elas foram reconstruídas com certa agilidade, porque já tem anos
já tem décadas que eles fazem esse tipo de documentação, então eles tinham documentos assim, muito precisos da condição daqueles edifícios, então isso permitiu estabelecer critérios para reconstrução, tá? Então, mais por curiosidade aí, né? Essas pesquisas, elas sempre vão tentando envolver os estudantes, né? Então aqui está o pessoal, lá os pesquisadores italianos, tem o pessoal lá da Universidade de São João del Rei, trabalhando junto com a gente lá para fazer os levantamentos. Olha o levantamento fotográfico aqui em solo. Então ela está com a câmera ali, ela tira a foto desde a base até a parte superior, uma sequência de fotos. E essas pesquisas, né, ou essas experiências didáticas, a gente tem feito nas nossas disciplinas de TEC. Então, quando a gente voltar para o laboratório e a gente puder fazer isso, eu vou levar um scanner de mão e a gente vai experimentar esse processo de digitalização em sala. Então aqui é uma experiência, está aparecendo aí para vocês, me dá um feedback se não. É uma experiência de escaneamento dos próprios alunos, e aí esse escaneamento depois o pessoal leva para os softwares de modelagem. Em alguns casos a gente já chegou a imprimir em 3D, a gente já trabalhou com criação de maquetes por fatiamento. Então olha, isso aqui são os pontinhos coletados do rosto, né, de alguém. Aqui tem uma malha 3D, foi gerado um modelo 3D, isso aqui pode levar para uma impressora 3D, por exemplo. A gente começou a fazer umas documentações de umas esculturas. Então a gente começou a escanear as esculturas. Então isso aqui é uma escultura dos anos 60. Então aqui do lado foi uma das experiências que nós fizemos aí na Uniub. Então do nosso colega aí, o Zé Miguel, que fez uma iniciação científica. Bom, ele parou. Vou falando enquanto isso, né? São os 4 últimos slides que estão na miniatura aqui, e eu vou passando eles maiores do lado. Que nessa pauta aqui da disciplina, então, assim, uma coisa é vocês perceberem que isso que eu estou falando já é uma realidade, tá, moçada? Então, vocês estão vendo que isso é uma coisa que está sendo feita em grande escala, no mundo todo. Aqui no Brasil a gente já tem muita coisa sendo feita nesse sentido, de escaneamento, impressão 3D, documentação, né, de coisas e peças de reposição. Colegas de vocês, tipo o William, que já trabalha com isso, né, documentação digital 3D. Tá? Então isso é uma realidade. Tá? E a gente vem caminhando para contrapor um processo de projeto que usa dessa documentação para fabricar coisas, tá? Que é a pauta que a gente vai entrar na próxima semana. Tá? Discutir os impactos disso no processo de projeto, essa documentação digital no processo de projeto.